Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Nós iremos trabalhar neste canal diversas obras que falam acerca da história da igreja, história da literatura cristã primitiva, história do cânon, história do surgimento de algumas doutrinas e teologias e também de personagens do passado do cristianismo, tanto da era inicial quanto da era medieval, assim também como a era da Reforma. Vamos falar sobre os cismas, vamos abordar diversos aspectos da história do cristianismo ao longo do trabalho que executaremos neste canal. E também os temas correlatos a tudo isto também iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar tanto livros que são, claro, os best-sellers, os livros oficiais de ensino, vamos dizer assim, os livros reconhecidamente, também quanto uma literatura mais alternativa, literaturas que vão se debruçar sobre alguns fatos que não são tão divulgados na história do cristianismo, mas são fatos históricos, fatos que aconteceram. A nossa literatura de hoje será o Livro Negro do Cristianismo. E por que eu escolhi esta literatura? Para nós iniciarmos a leitura de alguma de suas partes, de algum de seus capítulos, porque nesta obra contém a demonstração de fatos históricos que em grande parte são desconhecidos do público cristão em geral, ou não somente dos cristãos, mas até dos entusiastas, dos leitores da história do cristianismo. Então nós vamos falar aqui hoje, numa sequência de vídeos, sobre muitos destes acontecimentos que até então há muitos estudiosos até são acontecimentos desconhecidos e por alguns até considerados irrelevantes, mas não, nada na história do cristianismo é irrelevante. Tudo que acontece no cenário histórico nos ajuda a elucidar a construção da história desta religião que há 2000 anos se propaga na história do Ocidente. Então vamos à parte do livro que fala sobre as lutas fratricidas e eu irei comentando. Os primeiros séculos do cristianismo são marcados por contínuas investidas contra os cristãos que não aceitaram os ajustes e as interpretações dos ditames do Filho de Deus. Uma coisa que é muito divulgado por alguns historiadores que têm, vamos dizer assim, uma certa questão confessional que acaba influenciando a interpretação histórica mais científica, é querer demonstrar que o cristianismo era um bloco monolítico, era uma coisa única. Não. Já ali no século II, nós temos vários tipos de cristianismos e uma chamada proto-ortodoxia ou uma ortodoxia que tenta se formar. Ela não é existente, ela está em formação. E por alguns destes chamados ortodoxos ou proto-ortodoxos estarem em uma posição mais privilegiada de poder, o que acontecia é que os grupos minoritários cristãos eram perseguidos por estes agentes. Isto é um fato histórico. A igreja não era uma coisa única, não era uma coisa só, muito menos unida. A gente vê isso na própria história, que nós vamos trabalhar aqui também no Concílio de Nicéia. A igreja era algo fragmentado. Não existe essa de verdadeiros cristãos, ou que já existia uma ortodoxia a ser seguida. Muito pelo contrário. Se nós falarmos de um grupo de ortodoxos, teremos que chamar esse grupo de facção religiosa predominante. Esta é a realidade da história da igreja. Vamos continuar aqui a leitura do livro. A elas se alternam lutas pela divisão do poder entre papas e imperadores, papas e antipapas, papas e bispos, bispos e bispos, em uma sucessão de conspirações, cismas e lutas que não excluíam a força física. É quase impossível reunir todos os acontecimentos sanguinários que primeiro assolaram a Europa e depois o mundo, e que nasceram de conflitos pelo poder nos quais a igreja se interpôs entre as forças combatentes. Milhões de pequenas conspirações, guerrinhas e ameaças que ninguém nunca contou. Isso é um fato, é a história da igreja,
ela tem sim personagens que trouxeram coisas benéficas ao mundo, mas também tem muitos personagens que trouxeram coisas maléficas ao mundo. Se nós não nos atermos à parte religiosa ou dos conceitos teológicos desenvolvidos e olharmos mais para a questão material, os prejuízos são incalculáveis. Chegamos até aqui por uma sucessão de fatos que, por um lado ou outro, beneficiaram a continuidade de determinados grupos sociais. Mas isso tudo foi em detrimento do extermínio de outros grupos sociais. Neste livro, dizem os autores, limitamos-nos a citar os eventos mais importantes, mas confiamos na imaginação do leitor para completar o quadro da situação da fé naquela época. Então, eles vão abordar aqui no Livro Negro do Cristianismo apenas alguns fatos. Então, muitos outros acontecimentos existiram. Então, o leitor do livro ele vai tentando montar esse cenário na sua cabeça, usando a sua capacidade cognitiva, imaginativa, para juntar todos esses elementos. Quais são os elementos que são ditos aqui no livro e os elementos que não são ditos aqui no livro. Mais importante do que essa capacidade de construção é a capacidade até de pesquisa. Os fatos que não forem abordados aqui corram atrás de outros livros, como, por exemplo, tem um livro muito interessante, que é o livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas Woods. Então, este livro é fantástico, como também o livro A História Secreta do Ocidente, de Nicholas Hager, Cruzadas, de Cecil Morrison, e tantas outras obras que são de importantíssima relevância para a compreensão da história do cristianismo. Os níveis máximos de fúria eram atingidos exatamente quando se devia sufocar o renascimento das ideias originais de Jesus. Exatamente isso. Nós sabemos que o cristianismo que imperou durante os primeiros séculos da igreja é o cristianismo que nós podemos chamar de católico. Essa chamada ortodoxia, que muitos defendem, até protestantes, não tem nada a ver com o protestantismo em si. Você acha que as doutrinas de Orígenes, as doutrinas que são dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Tertuliano, Justino Mártir, essas doutrinas que foram engendradas nos primeiros séculos do cristianismo, nós não seguimos praticamente nada nesse chamado cristianismo reformado. E eles estavam muito mais próximos das doutrinas originais de Jesus do que nós aqui, quase 2000 anos depois. Só que vai explicar isso para alguém que quer defender esse chamado cristianismo protestante como se fosse o cristianismo original dos seguidores iniciais de Jesus ou do próprio Jesus. Elas nunca deixaram de acordar as pessoas para a dignidade e a celebração do valor coletivo do amor cristão. O que testemunha esse poder extraordinário da palavra de Jesus é o surgimento durante séculos, após seus ensinamentos, das incríveis utopias sociais e comunitárias que funcionavam muito bem até a chegada dos soldados do Papa e do Imperador, excepcionalmente reunidos para massacrar os cristãos que viviam em comunidades sem autoridade ou impostos. Então isso também é um fato histórico e nós vamos aprofundar. Neste livro, todos estes grupos são classificados. Então você também pode baixar o Livro Negro do Cristianismo e lê-lo, porque você vai ver cada um desses grupos. Nós vamos contar a história de todos esses grupos aqui no canal. No ano 476, o imperador romano do Ocidente, há tempos já corrompido e devastado pelas lutas de poder, deixa de existir até oficialmente. Os bárbaros, confiantes em seu valor, em sua homogeneidade social, chegam em ondas, mas logo são arrebatados pela febre da traição e da desconfiança. Nenhum império resiste muito tempo. Mas entre as lutas religiosas e políticas,
amplificadas pelas invasões bárbaras, pode acontecer que um rei traído por seus súditos e abandonado pelos mercenários decorra aos camponeses, oferecendo a eles a chamada liberdade e a prosperidade da terra, e obtendo em troca exércitos incríveis. O envolvimento dos camponeses na política, a explosão do artesanato, das manufaturas, da cultura dos ofícios e da invenção de novas técnicas levam o povo a amadurecer uma ideia mais digna de si próprio e um senso de justiça mais profundo. Assim, por volta do ano 1000, este novo modo de conceber e viver o mundo se funde ao que resta das ideias do cristianismo primitivo. Então, olha só a construção da ideia que nós estamos vendo. Desenvolve-se movimentos que unem a ideia do retorno ao cristianismo puro e a vontade de organizar uma sociedade sem rei, generais ou escravidão. Basicamente, a população dos fracos começa a se rebelar contra o poder sagrado e abençoado dos nobres patrões, inspirados pelo indispensável clero. Eles também descobrem que os poderosos, como guerreiros profissionais, não são muito valorosos. Os artesãos e camponeses, reunidos na comuna, armados de lanças e bem treinados, muitas vezes conseguem abatê-los como a fantoches. Nós vamos ver todos esses grupos aqui, vamos ver cada uma dessas lutas, os nomes deles, os anos em que estas batalhas ocorreram. E lembre-se que esse ideal comunitário nós já vimos nos essênios, nós vimos isso nos essênios, eu trabalhei até isso no canal Verdades Ocultas da Bíblia, nós vimos esse mesmo ideal no pergaminho essênio, descrito em Atos 2, do versículo 42 ao 47. Então, nós não estamos falando de algo estranho ou alheio, ou querendo fazer um anacronismo para questões que desaguam para comunismo ou socialismo. Nós estamos falando de vidas comunitárias que já tinham seus modelos idealizados em seitas judaicas. Vimos isto na seita dos essênios, eu abri os pergaminhos lá no Verdades Ocultas da Bíblia, e nós vemos o mesmo paralelo de modelo social de vida comunitária em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, isso que está sendo citado aqui pelos autores do Livro Negro do Cristianismo é um fato. E nós veremos que diversos outros povos tentaram reproduzir esse modelo na prática e desenvolveram legitimamente até um certo período, claro, adaptando, as suas condições demográficas e regionais da sua época, demográficas e geográficas da época em que estavam inseridos, ok? Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, curte e compartilhe. Muito obrigado, um abraço a todos.